Olá! Hoje eu vou explicar um pouquinho a diferença do que é crise de ansiedade e do que é ataque do pânico. Você já se pegou pensando na diferença dessas duas falas? O que é crise de ansiedade e o que é ataque do pânico? Muitas das vezes as pessoas acham que é a mesma coisa, mas na verdade não são as mesmas coisas, tá? Eu vou explicar rapidamente para vocês os termos, por que são diferentes e como acomete isso. Na crise de ansiedade, a gente começa a sentir sintomas, né, dessa síndrome de ansiedade, como taquicardia, falta de ar, pupilas dilatadas, todos os sintomas de ansiedade de forma meio que gradual. A pessoa vai sentindo uma situação e, aliás, tem um ponto de gatilho quando a gente tem uma crise de ansiedade. Mesmo que ela não seja consciente, ela tem um ponto de gatilho, né? Então, assim, a crise de ansiedade gerada por uma prova, um estresse, um momento de trauma, uma situação na qual você está passando por um momento de algum tipo de abuso ou violência, mesmo que ela seja uma violência para o seu psicológico em particular, como por exemplo, a pessoa tem fobia de algum animal, inseto, ou uma situação que a pessoa se sente constrangida, se coloca numa situação de evidência, se sente sendo alvo de análise, de julgamento do próximo, né? Aí a gente consegue perceber que a pessoa começa a ter uma alteração do seu sistema nervoso central, e aí a gente acaba percebendo um pouquinho mais que isso gera uma crise de ansiedade. Isso se chama crise de ansiedade. E o que quer dizer o ataque do pânico? O ataque do pânico seria quando essa pessoa já tem várias crises de ansiedade, ou seja, já está com uma questão mais desregulada do seu sistema nervoso central, e ela começa a ter os mesmos sintomas, só que de maneira abrupta, sem um ponto iniciador, sem um gatilho específico, né? Isso muito é acometido no ataque do pânico quando do nada você se pega com falta de ar. Como eu posso diferenciar isso, né? Porque as pessoas geralmente não estão esperando ter crise de ansiedade e acabam tendo, né? Como que você pode diferenciar isso? Por exemplo, quando a pessoa acorda sem ar ou com taquicardia durante a noite. Ela não passou por nenhum episódio de estresse naquele momento, né? Naquela situação, dormindo. Porém, os seus níveis de cortisol estão tão elevados no seu corpo, bioquimicamente alterados, que a pessoa tem um ataque do pânico, né? O ataque do pânico, então, seria como se fosse uma crise de ansiedades não tratadas, amplificadas, né? Onde o seu próprio sistema nervoso já não reconhece nem mais gatilhos. Ele ataca independentemente de você estar ou não num estado de atenção plena, né? De vigília, né? Ou seja, acaba se tornando tão severo que independe do que você está presenciando naquele momento, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, que vocês tenham gostado dessa explicação da diferença de crise de ansiedade e ataque do pânico, que não é a mesma coisa, pois demanda um gatilho, um objeto aliciador, uma situação na qual você se sente, né, à espreita, se sente acuado, se sente constrangido, se sente ali em momento de estresse. E o outro, você na verdade já está tão desregulado bioquimicamente que o seu psicológico, o seu psíquico acaba fazendo essa alteração de maneira involuntária até o seu sistema de defesa, né? Bom, muito obrigada por estarem aqui no canal. Me contem se vocês têm gostado e continuem me dando dicas
coisas que você gostaria de saber a respeito da psicologia, nutrição psiquiátrica e neuropsicologia. Obrigada!